Amém? Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o mesmo que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? Até aqui. Que o Senhor possa falar ao meu e ao seu coração. Antes de iniciarmos aqui nessa palavra, eu me lembrei aqui de alguns versículos que está no livro de Filipenses, que fala que Jesus, mesmo ele sendo em forma de Deus, ele tomou a forma de servo, né? E enquanto isso tornou-se semelhante aos homens, né? E se humilhou. Amém, irmãos? Morrendo, né? Com morte de cruz. E quando nós olhamos para Jesus, nós lembramos logo do que? Da sua humildade, né? Do propósito que ele teve entre nós. E no início deste capítulo, do capítulo 13, né? Vai falar que Jesus ele saiu da casa, né? Naquele dia e assentou-se ali junto ao mar, né, ali junto à areia do mar. E ali foi se juntando uma grande multidão, as pessoas foram chegando, de maneira que o número era tão grande, né, que foi necessário que Jesus subisse até um barco e ali se sentasse. E ali ele começou a falar com aquelas pessoas. Jesus subiu ao barco, se sentou, aquelas pessoas ficou ali junto à praia, em pé. E ali Jesus falava de muitas coisas, ensinava, né? E o interessante é que quando Jesus falava era diferente, ele não falava como os escribas, como os fariseus, mas Jesus falava com autoridade. Imagine aquele que é o amor, falando sobre o amor. Aquele que é a vida, falando sobre a vida. Amém? Aquele que veio se entregar por cada um de nós, que deixou a sua glória. Amém? Se tornou-se servo de cada um de nós. Se tornou-se semelhante ao homem, se humilhou, morreu, morte de cruz. Falando sobre salvação, falando sobre ser alcançado, sobre transformação. Então Jesus ele tinha autoridade para falar. E as pessoas ali estavam atentas ao ouvir, porque elas necessitavam da presença de Jesus e de ouvir de Jesus. Amém? Aquela multidão, então, ali estava ouvindo, e Jesus falava também através de parábolas. E esta é a parábola do semeador. Amém? E não somente naquele dia, mas que hoje também o Senhor possa falar ao nosso coração. E aí o Senhor vai falar a respeito aqui do que nós lemos no versículo 3. Vai falar de que o semeador saiu a semear. Amém? No versículo 4 fala de que quando eles semeavam, a parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram. Amém? E nós sabemos que o semeador representa Jesus Cristo, a semente é a palavra, e esse solo, esses terrenos são os corações, são as pessoas, e a maneira como tem recebido a palavra de Deus. E aqui nós vimos que parte daquela semente caiu junto ao caminho, e as aves vieram e comeram, arrebataram aquela semente. Assim tem sido, irmãos, porque a palavra de Deus ela tem sido propagada, ela tem sido anunciada. Facilmente você vai mudar os canais da sua televisão e você vai ver alguém falando a respeito de Jesus. Você vai pegar o seu celular e certamente num grupo ou numa rede social você também vai ouvir falar de Jesus. Amém? Se você entrar no ônibus, provavelmente alguém vai entrar, te entregar um folheto a anunciar algo a respeito da palavra de Jesus. Mas da mesma forma como a palavra de Deus tem sido anunciada, o inimigo também, ele tem trabalhado para que a palavra do Senhor seja roubada, seja arrebatada do meio do seu coração. Amém? Aqui no versículo 19 vai falar que ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e a arrebata. Assim como também a palavra tem sido anunciada, assim como está em fácil acesso, também as informações também têm sido fácil
para cada um de nós. Cada vez mais as pessoas estão cheias de conhecimento, conhecimento sobre si mesmo, conhecimento das ideologias, conhecimento que muitas vezes fazem se achar cheios de razão. Amém? E a palavra de Deus tem se tornado loucura, assim como a própria Bíblia nos fala. Muitas pessoas não conseguem entender a palavra de Deus, porque os seus ouvidos e a sua mente já foi cauterizada pelo conhecimento do mundo, pelas palavras do mundo e pelo tanto de informações que nós recebemos durante o nosso dia. Aleluias. Muitas outras informações o inimigo tem tentado trazer à nossa mente, ao nosso ouvido, para que o quê? Enfraqueça o nosso coração. E essas palavras, essas notícias, tudo isso faz com que traga dúvida ao nosso coração. E isso faz com que a nossa fé não seja estabelecida e a gente não compreenda aquilo que o Senhor quer para cada um de nós através da sua palavra. Quantas vezes você está alegre, disposto, confiante? Aí você vê um noticiário, você recebe um áudio, você abre ali, você vê uma notícia, e aquilo ali amedronta o seu coração, aquilo ali faz você pensar, faz você refletir e achar que nada vai dar certo. Muitas vezes é o inimigo tentando infiltrar ou roubar a palavra do Senhor no seu coração, a palavra de fé, a palavra de ânimo, aquela palavra que Deus colocou, amém, de que você é servo do Senhor, de que vai dar certo, de que as mãos de Deus estão sobre você, e basta apenas uma palavra, um áudio, uma notícia, e faz o quê? Parece que você não leu a Bíblia, você não ouviu, você não recorda daquilo que Deus já ministrou ao seu coração. Amém? Então, busquemos mais entender a respeito da palavra de Deus. Antes aqui de começar o culto, eu e a pastora, a gente estava aqui lembrando de algumas passagens em Apocalipse. Amém? E não é para que nos sintamos aterrorizados, mas sim para que nós tenhamos consciência e entendimento daquilo que irá acontecer e de que nós também temos um Deus que luta por nós. Amém? O próprio livro de Apocalipse nos faz entender isso, de que há uma guerra do mal contra o bem, mas de que o bem sempre vencerá. Amém? De que o inimigo tem guerreado contra o nosso Deus. Amém? Que nós estamos numa guerra espiritual, mas essa guerra já é vencida. O nosso Deus é vitorioso, Ele nunca perdeu nenhuma guerra. Amém? Nunca perderá. E assim nós não entramos nesta guerra, nós não pelejamos por nós, mas é a guerra do Senhor, e o Senhor tem capacitado o seu povo para ser vitorioso. Amém? Aqui também vai falar no versículo de número 5. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Amém? Muitas pessoas, aqui no versículo 20, porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra de Deus e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Nós temos visto muitas pessoas têm recebido a palavra de Deus até com alegria e têm crido. Mas quando algo acontece, quando vem a angústia, quando vem a perseguição, quando vem a dor, o sofrimento, facilmente essas pessoas desistem das promessas de Deus sobre a sua vida. Eu acredito que em algum determinado momento você também passou por isso, de algo acontecer. E o primeiro pensamento que vem é o quê? Eu vou desistir, eu vou sair da igreja. Parece que a gente saindo da presença de Deus, tudo vai se resolver, onde é ao contrário. Amém? Porque o inimigo também opera na nossa mente. Aleluia. Se você observar na Bíblia, nós vamos ver diversos testemunhos de servos de Deus que passaram por aflições. Amém? A gente vê servos que enfrentou leão, enfrentaram fornalhas de fogo gigante, tempestades, exércitos. Mas eles se fortaleceram e tornaram-se testemunhos para edificar a minha e a sua fé. Assim como nos dias de hoje nós temos sido os testemunhos do Senhor. Porque nós também temos enfrentado lutas, amém, dificuldades, mas nós temos permanecido firmes também na presença de Deus. Então o que vai nos separar do amor de Cristo? Nada, não é a angústia, não há a dor, não é o sofrimento, a nudez, nada, porque nós somos mais do que vencedores. Paulo fala lá no livro de Gálatas que trago no meu corpo as marcas de Cristo. Isso significa que ele sofreu por Jesus Cristo, por amor de Jesus, por amor da sua obra. E por que nós também não podemos sofrer? Amém? A Bíblia fala que é nos dado crer, mas também o sofrer por Jesus Cristo. Amém? Então que a dor, que a aflição,
que nada possa roubar a palavra de Deus que foi semeada no seu e no meu coração. Porque um dia certamente você ouviu algo de Deus e essa palavra foi gerada no seu coração. Essa palavra de Deus tem frutificado e tem te dado forças para seguir adiante. Então não permita que dor nenhuma, que aflição, que angústia nenhuma roube a palavra de Deus, as promessas do Senhor sobre a sua vida. Amém? A palavra do Senhor também vai falar aqui no versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Amém? Fala que os espinhos cresceram e a sufocaram. 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Amém? Há aqueles que ouvem, mas são tantos os cuidados, são tantos os desejos para serem realizados, são tantas as metas para serem alcançadas, e isso tudo acaba sufocando a palavra de Deus. Amém? Infrutífera a palavra de Deus em suas vidas. As preocupações, os medos, os jornais, as páginas, as redes sociais, as conversas, os áudios, isso tudo tem sufocado e tem tornado a palavra de Deus infrutífera. É mais algo para que nós venhamos refletir, irmãos. Tudo que nós temos deixado entrar pelos nossos ouvidos, tudo aquilo que os nossos olhos têm alcançado, tudo aquilo que tem usado parte do nosso tempo ou muito do nosso tempo. O que isso tem influenciado em mim, na minha fé, na minha vida espiritual? Porque o inimigo ele tem usado de todas estas armas, de todas essas facilidades, para tentar fazer o que com que o povo de Deus desista e seja abalado. Porque nós sabemos que a palavra de Deus ela tem poder na minha e na sua vida. Porque é através da palavra de Deus que nós compreendemos a obra do Senhor, o poder de Deus e aquilo que Ele tem para cada um de nós. Amém? Então, abrimos os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração para aquilo que é do Senhor e tenhamos compreensão de quando o inimigo ele quer interferir no nosso ser, na nossa mente, na nossa vida espiritual. A palavra, muitas palavras, muitas notícias têm sido como espinhos e sufocado a nossa fé. Amém? Mas eu gostaria de ler aqui o Salmo 46, que fala assim: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se moveram, se levantaram a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o final da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, e serei exaltado sobre a terra. Então essa é a palavra que tem que frutificar no meu e no seu coração, de que nós temos um Deus todo-poderoso, amém, que apenas com a sua voz Ele coloca tudo em ordem, aquilo que aos nossos olhos parece estar sem ordem. Amém, o nosso Deus é poderoso, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro. E assim como o Senhor falou, aquietai-vos e sabei-vos que eu sou Deus, eu serei exaltado entre as nações. Então há um propósito sobre de todas as coisas que estão acontecendo, que é exaltar o nome do Senhor. No início de tudo isso a gente via pessoas com medo, pessoas buscando ao Senhor, e começou a se preocupar demais como vai ser o meu dia de amanhã, o que vai ser do meu emprego, o que vai ser da minha vida. E parece que isso tudo roubou a fé daquelas pessoas que estavam buscando pelo Senhor. Então lembre-se de que Deus é o seu refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro. E em meio a tudo isso, acalmemos e sabemos que tem um Deus que guerreia por cada um de nós. Aleluia, Senhor Deus. Amém. E aqui também fala a respeito da boa terra. Glória a Deus. Mas há também
a semente, e outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, e outro 60, e outro 30. Amém? Aqui no versículo 9 fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça a palavra do Senhor. Aleluias. Em Apocalipse 1:3 vai falar: bem-aventurado o que lê, os que ouvem a palavra desta profecia e as guarda, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado você que está aqui nesta noite hoje e tem ouvido a palavra do Senhor, através de cada oportunidade, através de cada hino, através dessa mensagem. Nós somos bem-aventurados porque Cristo tem operado grandes coisas na minha e na sua vida, porque através da palavra de Deus, Ele tem nos fortalecido em meio a tudo isso que tem se passado. Amém? Como o salmista diz: a tua palavra guardei em meu coração para não pecar. Guardei a tua palavra, Senhor, como tesouro precioso no meu coração, para que o inimigo não roube, como assim foi aqui as aves, para que ele possa criar raiz, para que ela possa se aprofundar no meu coração e gerar fruto. Amém? Para que não se seque com a angústia, com a tribulação, como foi aqui quando saiu ao sol, a semente secou e não produziu. Para que o espinho, as preocupações, os desejos desse mundo não possam sufocar a palavra do Senhor, eu vou guardar ela no meu coração, Senhor. Ela vai ser lâmpada para os meus pés, vai ser luz, amém, luz para os meus caminhos, porque ela não vai me permitir, Senhor, tropeçar nem cair, porque o Senhor vai iluminar por onde eu terei que passar. Amém, que assim seja a palavra de Deus na minha e na sua vida. Porque a palavra de Deus gera fruto. É através da palavra de Deus que eu compreendo que eu sou pecador e que Deus enviou Jesus Cristo por amor a mim, mesmo eu sendo tão pecadora. É através da palavra de Deus que eu sei que há cura para a minha vida, que há libertação, que o Senhor pode transformar a minha vida. E é através da palavra de Deus que é gerado em mim o arrependimento, através também do Espírito Santo. E eu sei que o Senhor tem algo preparado para mim, que mesmo que esteja difícil, a promessa de Deus, porque é aquele que perseverar até o fim, o Senhor fala que este será salvo, e isso o inimigo não roubará de mim, amém, do meu coração nem da minha mente, que é a fé de Deus, que é gerada através da palavra do Senhor. Então você que tem ouvidos, ouça a palavra de Deus, amém. Bem-aventurado você que ouve, que vê, que guarda e que pratica as palavras do Senhor, amém. Nós somos um povo guardado por Deus, e não permita que o inimigo venha roubar, amém, nem a palavra do Senhor, nem a fé que tem gerado no seu coração, nem a certeza de que um Deus Todo-Poderoso guerreia por mim e por você, e Ele tem zelado das nossas vidas, e que há algo precioso para cada um de nós, que é a nossa salvação através de Cristo Jesus. Amém? Guardemos os nossos corações, os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos lábios, ao invés de propagar medo, angústia, levemos a palavra de Deus. Amém? Sejamos como este, que um produziu 100, 60 e 30. Vamos produzir para o Senhor, produzir fé, produzir esperança, produzir salvação, produzir palavras de ânimo, palavras de força, palavras de verdade. Amém? Sejamos propagadores das bênçãos de Deus aqui nesta terra. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.